Vocês sabem que está rolando aí uma série de informações e uma operação da Polícia Federal ligada à carne e algumas descobertas, enfim, que tem aparecido na mídia. A nossa ideia hoje é falar a respeito disso, só que a respeito da conservação e como entender e prestar atenção se essa carne é ou não de boa qualidade. Eu vou ler para vocês uma nota que saiu do G1, tá? Ontem, dia 26 de março. Setor da carne tem semana difícil por denúncias na operação Carne Fraca. Irregularidades investigadas pela Polícia Federal refletiram no mercado externo. Muitos compradores perderam a confiança na carne nacional. Isso é uma coisa importante para o país, a gente tem que estar atento. Só que o que tudo isso leva, né, na nossa vida pessoal e particular? Retomando até um pouquinho da nota, eles disseram que na semana passada as denúncias aumentaram e as consequências estão aparecendo aí. Só que a gente sabe que isso não está acontecendo com todas as empresas. Tem um número aí de empresas que estão sendo investigadas e que encontraram alguma irregularidade. A gente continua fazendo o consumo da nossa carne e eu acho que o que a gente tem que prestar atenção e que isso vai impactar na nossa vida é a escolha deste produto. Então, nós convidamos mais uma vez Dr. Roberto Navarro, que está aqui quinzenalmente às segundas-feiras. Ele que é nutrólogo e clínico geral. Bem-vindo. Obrigado, Bom dia. Tudo bem, doutor Roberto? Bom dia a todos. Agora em novo horário. Verdade. Bom, a nossa ideia aqui, e o que eu acho importantíssimo, é que tudo que aparece na mídia e operações como essa causam um impacto muito grande. Sem dúvida. Nesse caso, um impacto imenso, porque a gente está falando de um mercado internacional de exportação das nossas carnes. Só que, se a gente já sabe que isso não está acontecendo com todas as marcas e todas as empresas, e eu estava ouvindo há pouco tempo, existem mais de 5 mil. Sim, sem dúvida. Né? No Brasil, Na empresas... verdade, foi uma exceção, né, Carol? Não uma regra, né? Talvez o erro tenha sido generalizar, né? Só que aí, qual é o impacto na nossa vida? A gente acaba tendo o quê? Um certo receio Medo, né? no consumo da carne. Sem dúvida. Só que tem um jeito e tem várias formas que hoje você vai dar várias dicas para a gente reconhecer uma carne de boa procedência, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, Carol, a gente tem que pensar que também dentro desses, quem nos vende a carne, muitos têm a fiscalização, né? Tem a Anvisa, tem os órgãos que regulamentam, o Ministério da Agricultura, que vai lá, pega aquele lote, avalia, coloca o tal selinho que a gente vai mostrar. Tomar cuidado também com os açougues que compram carnes onde não tem a procedência adequada. Tipo clandestina. Clandestina. Né? Esse sim, eu acho que o risco tem que ficar em alerta, porque se corre muito mais. E se frauda também, se colocam substâncias para a carne ficar vermelhinha, né? Porque o vermelhinho da carne é que diz que se essa carne está fresquinha. E a carne vermelha demais também não quer dizer que não possa estar com alguma fraudezinha por trás aí, né? Tem algum jeito, a gente tem alguns exemplos aqui, mas tem algum jeito de reconhecer se essa carne recebeu algo extra? A olho nu é impossível, né? A olho nu a melhor coisa vai ser sempre a cor, né? Pra gente, aqui eu trouxe, por exemplo, alguns cortes onde a cor está mais vermelhinha. Isso aqui está bem fresquinho, foi comprado agora. Tá? Você vê, o plástico dá um brilhozinho, mas você vê que a carne está num tom vermelho. Tá? Essa aqui também, ó, num tom vermelho, né? Agora, se eu pegar essa aqui, Carol, vou abrir ela agora, porque por causa do cheiro. Essa carne eu deixei de ontem para hoje, fora da geladeira, tá? Então, se a gente pegar aqui... Olha lá. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Olha lá o estado. Ela já vai estar numa cor bem diferente. Deixa eu ver se a gente puder colocar perto dessa para comparar, ó. Deixa o câmera pegar aqui. E embora tentem colocar alguma coisa nessa carne, ela nunca vai ficar assim. Aqui, uma carne mais vermelhinha, fresquinha, a outra mais escura. É óbvio que o escuro já mostra sinais de oxidação. A carne está começando a sofrer oxidação. E nesse ponto ela já não está mais. E nesse ponto ela já, às vezes, até 12 horas ela escurecer um pouquinho, o risco é pequeno, embora já não é recomendável. Porque as bactérias proliferam muito fácil na carne por causa da proteína da carne, porque é um alimento que contém água. E a água e o aminoácido, eles são meios de cultura ótimos para a bactéria, para Escherichia coli, para a salmonela. Então, o que foi falado, que eu acho que talvez um pouco da confusão na questão também dos conservantes, né?
Porque uma das fraudes seria o uso de algumas substâncias para mascarar a carne que está ficando escura. Né? Então, se falou do ácido sórbico e do ácido ascórbico. O ácido ascórbico é a vitamina C, que a indústria usa. Porque é um antioxidante, sim, como antioxidante, a indústria usa, inclusive a Anvisa libera em níveis bem tranquilos, porque ninguém vai ter problemas com a vitamina C. O ácido sórbico, ele é usado pela indústria também como conservante em toda a indústria, em níveis limites, que a Anvisa orienta, e o ácido sórbico também é metabolizado pelo corpo, excreto na forma de gás carbônico. Então, esses conservantes que foram encontrados, até postei nas minhas redes sociais, foi o menos mal da história. O problema é pegar uma carne que está em deterioração e, para não perder, vamos jogar um produto para ela voltar a ficar com a corzinha mais bonitinha e a gente conseguir vender. Né? Essa é a fraude, né? Mas assim, vamos pensar aqui, é praticamente impossível chegar num tom de carne que aparentemente tá ótimo. Né? Aliás, mesmo que tentem colocar aqui uma série de coisas. Em alguns açougues também se usa, o que é até pior, Carol, o nitrito de sódio. O nitrito e os nitratos são usados pela indústria na conservação de embutidos. Porque eles evitam proliferação de bactéria. Só que o nitrito e o nitrato, em níveis mais altos, têm correlação com câncer. Porque formam as tais nitrosaminas. Então, por isso que embutidos hoje foi colocado na berlinda, o uso frequente, por risco de câncer. Então, se usa, às vezes, quem dera jogassem de um ácido sórbico ou uma vitamina C para clarear, porque eles são metabolizados pelo corpo, mas se usa, às vezes, nitrito. Em açougues de periferia. Já fiz uma matéria há muito tempo atrás sobre isso. Você joga e a carne dessa cor escurinha volta para um vermelho até meio suspeito. Sabe aquele vermelho demais? Sim, você fala, gente, que parece que está maquiada essa carne, também tem que tomar cuidado. Eu vou até, porque vai demorar um pouquinho, Carol, eu vou fazer um teste aqui para depois a gente olhar. Eu vou pegar o ácido sórbico para trazer para o estúdio, difícil porque só vende para a indústria. Então, como tem vitamina C no limão, eu vou pingar aqui uma quantidade de limão, para daqui a pouco a gente dar uma olhadinha, o que vai acontecer. E aí, olha, eu vou até mostrar para vocês, a nossa geladeira já está aqui no estúdio pronta, porque o Dr. Roberto vai dar dicas também como a gente deve armazenar, congelar, e claro, todo o tempo possível para que pra gente fazer a comparação. Isso, daqui a pouco nós vamos ver essa carne, como é que onde eu joguei o limão, ela já vai começar a ter um tom mais clarinho. Ela não vai ficar tão escurinha. Daqui a pouquinho a gente mostra. Claro, mandem perguntinhas, @VocêBonitaTV. A gente vai colocar todas as suas dúvidas aqui. O que eu acho importante a gente falar também é o seguinte: algumas empresas, né, você pode comprar a carne assim. Isso, eu trouxe embalada a vácuo, Carol, porque a embalagem a vácuo garante para a carne manter mais seus nutrientes, ela fica depois com uma textura ainda melhor. Então, a carne embalada a vácuo, ela garante até uma durabilidade um pouco maior. Né? Só que quando se embala a vácuo, é interessante notar que ela também fica, aqui está até ainda no tom mais vermelhinho, mas quando se embala a vácuo, o contato da carne com o plástico, ela às vezes fica num tom levemente mais escuro em relação à cor original. Quando tira da embalagem, a cor volta a ficar um vermelho mais vivo. Isso é normal. Então eu trouxe aqui a vácuo justamente por isso. Esse é fundamental, Carol. Esse selo é o que garante, obviamente, que foi inspecionado esse lote de carnes comprada pelo o frigorífico que vendeu a carne para o supermercado, para a distribuidora, foi inspecionada. Você acha que é mais seguro comprar carne dessa forma? Sem dúvida, Carol. É a única garantia que a gente tem. Mas alguém pode fraudar, mandar fazer um selinho desse falso e colocar? Gente, aí não tem jeito. Eu falo que às vezes a culpa não é o alimento, né, Carol? É a mão do homem. É a mão do homem. É a mão fraudulenta do homem. Porque a carne em si, como alimento, não é um alimento ruim. A gente não pode gerar histeria, porque a carne é fonte de ferro, é fonte de vitamina B12, é fonte de proteína. O problema é o excesso também, né, Carol? E acho também um alerta, já que está todo mundo falando de carne, para a gente também variar um pouquinho. Não existe só carne como fonte proteica, né? Coloca um pouco de outras proteínas também. Nós temos aí as fontes vegetais proteicas, né? O limite que a ciência coloca, até 400 gramas de carne por semana, 300 a 400, não tem correlação com nenhuma doença. Acima disso, passa a ter correlação com mais câncer do intestino. Talvez também, não pela carne em si, mas pelo modo de preparo, pelo tostamento e as carnes que recebem o nitrito, que são as embutidas.
essas têm correlação com o consumo frequente de mais câncer do aparelho digestivo. Então, acho que a carne ela pode ser comida até 300 a 400 gramas por semana, de boa procedência, obviamente, e tentar não tostar demais, com métodos mais brandos de cozimento. Né? Um cozimento brando, né, ao forno. E não crua também, tomar cuidado. Não tão quente. Isso, não tostar demais, formar aquela crostinha, que é do churrasco tradicional, churrasco, que ali se formam substâncias, né, consideradas cancerígenas. Né? Doutor Roberto, daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Entrando agora um pouquinho, e eu acho legal essa sua dica de variar e tudo mais, até porque o doutor Roberto é nutrólogo, então a gente pode abrir esse assunto também para uma parte de valor nutricional e do que a carne vai nos oferecer quando a gente faz a escolha da carne. Por isso eu aproveito para entrar nessa parte. Quando você escolhe uma carne e você não escolhe o frango, quando a gente fala vitaminas, ferro e etc., o que a carne vai ser vantajosa no seu consumo? Teor de ferro só. Só o ferro que há mais? Só, porque o ferro está dentro dos glóbulos vermelhos. Então, a carne vermelha tem mais sangue, tem mais hemoglobina. E a hemoglobina é que dá o tom vermelho da carne. Existe a hemoglobina na carne branca, só que em pequenas proporções. E o ferro está na hemoglobina. Então, carne vermelha só tem mais ferro. Proteína é similar, tem até alguns cortes que tem até mais proteína de frango em relação até à carne. Né? E a questão da carne, o cuidado, e a gordura saturada, que em excesso, sempre friso isso, porque gordura saturada não tem problema nenhum se comida em quantidades normais. Né? Porque não existe essa liberdade total de comer sem qualquer limite, né? Eu acho que a gordura saturada ainda está ligada a mais doenças cardiovasculares. Então, a carne vermelha é fonte de gordura saturada, por isso que não é bom exagerar, mas só o ferro, acho que e a B12, Carol? Não que não tenha B12 no frango, não tenha B12 no peixe. Tem, só que numa quantidade um pouco menor. Então, o diferencial da carne vermelha seria a B12 e o ferro, como uma fonte mais intensa. Por isso, vegetarianos, veganos, vocês recomendam a suplementação de B12? Exatamente. Para repor o que não encontramos aqui no reino animal e não encontramos no reino vegetal. Vou botar a perguntinha do público. Bora. E a gente já vai começar a nossa brincadeira com a geladeira. Será que a gente está armazenando a carne de maneira correta? Quanto tempo ela pode ficar ali na geladeira e no freezer? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Camila, obrigada. A carne orgânica é a melhor opção no momento? Então, vamos dizer assim, que quando a gente conhece aí um produtor da carne orgânica, isso garante que não tenha uma fraude na carne? Aí é que tá, né, Carol? Vamos imaginar, assim, como saber se o produtor está realmente... Já não teve fraude em orgânico de vegetais? Sim. Se descobriu que não era? Eu acho que aí a confiabilidade da empresa, ou você conhecer e ir lá visitar. Eu acho que um método mais seguro é você conhecer o local de produção. Né? É você ir lá onde se faz a plantação do orgânico, no caso dos vegetais, e ver todo o método, falar, realmente aqui parece que a coisa é séria. Né? Quando você compra diretamente numa gôndola, ou no mercadinho, ou numa feira, escrito orgânico, a gente tem que confiar na idoneidade de quem está te vendendo. Agora, é óbvio que uma carne orgânica, todo orgânico que não tem química, Carol, vai ser sempre vantajoso. O problema é conseguir produzir isso em grande escala. E o preço ficar acessível? Esse é o fator limitante, mas sem dúvida, meu sonho de utopia como nutrólogo é que todo mundo comesse orgânico. E que os produtores tentassem também só produzir. Sim, mas é um pouco utópico em termos de alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo. É verdade. Né? Então a gente continua tendo a necessidade ainda de grande escala, mas nessa grande escala não quer dizer que tem que ser perversa também, né, Carol? Perfeito. Eu acho que essa grande escala pode continuar seguindo princípios éticos de não fraudar, né, de usar o mínimo possível. E a indústria está se reciclando, viu, Carol? Eu dou mais uma década ou duas que muitas empresas vão estar totalmente recicladas, olha que legal, preocupadas com a confiabilidade do seu produto, até porque é emergente a necessidade de se cuidar, Carol. A gente está morrendo muito por alimentos modificados. Eu falo que o alimento em si não tem culpa, a culpa é a mão fraudulenta do homem. Porque o alimento que Deus deu pra gente está ali, ó, quietinho. É só pegar e comer. Faz parte dessa cadeia alimentar de anos, enfim. Por favor, o problema é o alimento modificado demais, né? Agora, olha a nossa carninha já aqui, está começando, Roberto... olha se der se ele conseguir pegar, começou já ficar mais clarinho, tá vendo o centrinho ali mais clarinho? É porque aqui no estúdio fica parecendo meio cinza, né? Mas na verdade é que eu coloquei o limão, tá? Só para mostrar como a reação do ácido ascórbico com a hemoglobina faz ela mudar de cor. Mas só que a indústria usa a vitamina C de uma maneira em pozinho, que aqui eu coloquei o limão, tá? É mais concentrada, e usa o ácido sórbico, que é um pozinho também, que deixa a carne num tom vermelho mais vivo.
Tá? Puxa vida. Mas usada normalmente como um conservante normal de um produto alimentício, Ninguém no passou nível... mal por causa disso. O ácido sórbico e a vitamina C, não. A gente tem muito mais conservante pior, Carol. Em outra... Conta um aí, então, antes da gente ir pra Vixe. geladeira. Ah, o próprio nitrito. E que pode estar, além dos embutidos... Os nitritos são usados em enlatados, são usados em conservas. Porque o que a indústria precisa? Te levar um alimento sem bactéria. Como é que eu mato, não deixo uma bactéria colonizar esse meu alimento? Joga alguma coisa que mata a bactéria. Então, muitos conservantes são bactericidas. Tá? Alguns conservam cor, alguns conservam cheiro, alguns conservam a palatabilidade, né, o gosto, né? E alguns evitam proliferação de fungos e bactérias. Esses são importantes porque é óbvio se eu comer um produto que está contaminado, e aí? Uma carne contaminada por bactéria, Escherichia coli, salmonela, os enlatados, infecção, né? os embutidos ou os enlatados que ficam sem oxigênio dentro, pode proliferar Clostridium botulinum, que gera o botulismo. O botulismo leva à morte. Então, é óbvio que a indústria também tem que nos proteger. O problema é quando usa níveis acima do permitido em lei, ou se usa conservante que em outros países não se permite. Ou se já perdeu aquele produto e a pessoa quer garantir a venda para não ficar ali aí estocado. Essa é a fraude. Essa é a fraude. É legal até para a gente entender o que está sendo aí, o que está fazendo parte dessa operação da Polícia Federal. Porque às vezes, eu achei maravilhoso e ninguém disse isso na mídia. Não, gente, mas... Nesta quantidade, desta forma, é permitido, porque a gente precisa que essa carne não tenha bactéria que dure um pouco ali na prateleira. Para a gente não ter uma contaminação. A fraude é o a mais da história. Tá bombando a pauta, um monte de perguntas. Vamos botar mais uma pergunta na tela. Vamos lá, quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo. Eliette, obrigada. O frango, então a carne de frango também tem a vitamina B12? Tem, Carol. Tem pouco, mas tem. Numa proporção menor que a carne vermelha, mas também tem. Tem B12 no ovo, tem B12 no leite, tem B12 nas carnes de um modo geral, ave, porco, mas a vermelha é a que tem um teor maior. Mas tem no frango, sim. No mundo vegetal, alguma coisa? Geralmente no trigo germinado, na forma germinada do trigo tem bastante B12, no levedo de cerveja tem B12, na espirulina tem B12. Só que a B12 de origem vegetal não consegue cumprir a função tão intensa como é a B12 de origem animal, que ocupa também o glóbulo vermelho. Então a gente tem que tomar cuidado com o vegetariano estrito na prescrição suplementar. Até na absorção, então, né? Então, às vezes também. Mas agora a gente vai para a geladeira, Bora lá. Então, vamos começar com as embalagens que estão aqui? Chegamos no supermercado, Chegamos. Carol, tá? Então, vamos pensar assim, primeiro, onde você comprou a carne, hein, gente? Já escolha um estabelecimento confiável. Às vezes você vai comprar numa feira e vem lá a carne embrulhada num plástico qualquer ou até num papel. Isso no interior às vezes ocorre muito, tá? Bastante. Coloca ali no jornalzinho. Então cheguei em casa, primeiro, se eu for consumir essa carne em até 3 dias, no máximo, eu posso acondicionar, nós vamos mostrar onde, não no congelador, a gente pode deixar na geladeira mesmo, na parte de baixo. Então vamos pegar aqui, essa aqui. Cheguei, se ela vier de um plástico ou de um papel, aí você tira e embala no papel um filme plástico, tá? Para ficar bem protegidinho. Aí pode colocar, né, essa carne que veio não aqui bonitinha, ou num prato, ou até numa embalagem hermeticamente fechada. Tá? Mesmo que seja de plástico? Eu prefiro de vidro. Eu trouxe essa aqui só para ilustrar. Eu prefiro de vidro. Tá? Embora não vai ter contato direto. Porque ela não vai aquecer. Ela vai estar na geladeira. É só para conservar. Isso. Então você pode colocar aqui e guardar, tá? Fechou bonitinho. Essa a que você teve que mudar de embalagem. Vamos fazer assim, me dá uma faquinha, um garfinho aí, meninas, que nós vamos fazer ao vivo isso aqui. Quando vem... Doutor Roberto, uma pergunta importante já da minha diretora neste momento. Não lava essa carne? Não, isso aí é um erro crasso. Não lavamos a carne, porque no momento em que se esguicha a água na carne, vai respingar próximo dela gotículas de sangue, gotículas da carne mesmo. E na pia isso traz uma contaminação total. Todo mundo que é informado, inclusive gastronomia, a primeira coisa em casa que a Malu fez foi ficar histérica de pegar a carne, chegar e lavar. E o frango? Não faz porque isso. Todo mundo lava o frango por causa do saborzinho. Para tirar o cheirinho, né? Não é recomendado. Teoricamente não. Se tiver estragado, joga fora. Não vai lavar a carne estragada. Né? Então vamos lá. Quando ela... Essa faz de conta que chegou, mas não chegou assim. Porque uma coisa, Carol, quando vem na embalagem, essa que vem com a embalagem de isopor, com esse papel direto do supermercado, não precisa manusear. Você pode guardar diretamente no freezer. O cuidado é quando você
não tem isso aqui, não comprou desse jeito. Eu comprei uma peça que vem embrulhada num plástico qualquer, aí tira e passa o filme plástico e coloca ou um pote fechado, né? Ou deixa até num pratinho. Só que, doutor Roberto, nós vamos passar o filme plástico direto na carne? Essa não precisaria porque ela é corte. Eu falo quando você compra em peça. Entendeu? Se você comprou uma peça maior... Tipo uma dessa, só que não vem embalada assim, bem nessa coisa. Isso, entendeu? Mas vamos fazer só para ilustrar, para ficar bonitinho, pessoal de cá? Vamos lá. Vamos. Então tá, chegou aqui, vamos passar pegar, pra cá. Tá. Aí a gente tem que colocar uma a uma ou a gente pode colocar duas juntas? Pode colocar até duas juntas. O ideal é você porcionar o quanto a família vai comer, né? Tá. Pra caso o resto você queira... Isso não tem problema, as duas juntinhas não tem problema, tá? Isso não é o X da questão. Isso aqui faz parte da minha vida diária. Vamos lá. Você pode, né? Eu sou a super dona de casa, doutor Roberto. Deixa eu puxar aqui, Carol. Você não tá entendendo? Eu que congelo tudo, que compro tudo bonitinho. Agora, preciso ver se eu tô fazendo certo, né? Quer dizer, você pode acondicionar assim, tá bonitinha no plástico, tá? Pode até deixar, se quiser, ou fechado hermeticamente, ou você pode deixar até no pratinho. Tá, eu vou botar esse daqui só para ilustrar, vamos supor, se a pessoa chegou, isso é uma pergunta importante. Ela chegou com frango, com a carne, ela pode colocar um em um e colocar todos aqui, desde que eles estejam separados pelo papel filme? Pode, não tem problema, Carol, porque na verdade o que você quer é conservar por alguns dias com menos risco de contaminação. O que a gente quer com a carne? Não contaminar. Então chegou do supermercado, já corre para colocar no freezer ou na geladeira. Vou comer em até 72 horas, acondiciono aonde? Por que você colocou no pratinho? Porque a carne às vezes começa a pingar. Se você chegar direto naquela embalagem e colocar, de repente ela começa a pingar. Aí começa a contaminar todos os Pode contaminar inclusive legumes, exatamente. E qual local? Vamos pegar esse aqui como se fosse aqui no pratinho. Tá? O local correto da geladeira é a parte de baixo. Porque é a parte de baixo que fica mais fria. É a parte onde a temperatura é menor. Então a gente colocaria aqui. Tá? Ou aqui, tudo bem, ó. Mas não colocaria aqui. Eu pensaria na parte de baixo mesmo. Perto dos legumes, das frutas, ou aqui atrás, né? Que se a geladeira é pequena, tudo bem. Às vezes tem um lugar para não ficar em cima tampando aqui a aeração dos legumes, né? Que isso aqui não pode tampar. Sabe o que tem agora muito, doutor Roberto? As geladeiras invertidas, né? Que o freezer é embaixo. Isso altera? Porque aqui a parte mais geladinha, porque o freezer está aqui ou porque é sempre assim? Quando eles estão no mesmo, né? Tanto o freezer aqui quanto a geladeira estão dentro de uma mesma... Certo. Tá? Quando então é separado, a geladeira que tem separado não vai mudar nada. É sempre na parte que vem a gavetinha dos legumes. Sim, é a parte mais mesmo que o freezer esteja aqui e a geladeira esteja em cima, vai ser na parte de baixo da geladeira. Ok. Onde a temperatura na geladeira fica mais baixa. Sempre. Viu a gavetinha ali dos legumes? É logo em cima da gavetinha. Logo em cima. É o lugar da carne. E só não tampar o buraquinho por onde entra o ar para aerar os vegetais. Porque tem esse buraquinho aqui, ó, que esse é para aerar... não... Nunca tinha reparado. Tem os buraquinhos para poder aerar. Então, se você tampar por cima ali, não é legal. Isso os vegetais, né? Quem aqui já tinha reparado nos buraquinhos da geladeira dos legumes? Vamos mostrar o buraquinho. Você já tinha reparado, Glaucio? Quando compra, fica fuçando, né? Aqui a geladeira, ela tem uns buraquinhos. Chega mais, Você pode até fechar um pouco mais, um pouco menos. Aí, esses buraquinhos é para os legumes e frutinhas respirarem. Isso. Doutor Roberto, que genial! Não, de verdade, alguém aqui sabia disso? Eu nunca reparei no buraquinho. Renatinha? Depende do que você quer ter como conservação. Você pode fechar um pouquinho, deixar menos aerado, mas geralmente tem que deixar pelo menos um respirozinho. Gente, olha que fantástico. Até para a temperatura entrar aqui, né? Até para a temperatura entrar aí, exatamente. Senão como é que vai gelar a parte de baixo da geladeira? Então, colocamos a carne. Perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Camila, obrigada. Por quantos dias a carne pode ficar nessa geladeira? Então vamos lá. Exatamente. Aqui nessa parte... Aqui até 72 horas no máximo. Certo. Até 72 horas no máximo. Da data, inclusive, que a pessoa comprou. Porque às vezes ela compra e já vem com uma data, né? Se a carne já tiver no grau, que você vê que não está muito bem conservada, eu comeria no mesmo dia. Aliás, carne mal conservada eu jogaria fora. Eu compraria uma carne bem conservada. Mas até 72 horas na geladeira. Em freezer, não. Aí pode ser de 3 meses até 6 meses. Vamos congelar alguma coisa, então? Vamos lá, vamos pegar essa bonitona aqui, ó. Um macetezinho, Carol. Se você for congelar uma peça a vácuo que vem com muito sangue, tá? O interessante é você tirar dessa embalagem para tirar um pouco esse excesso de sangue, porque é um líquido, tá? Porque senão depois vai formar uns cristalzinhos também, que não é legal. Então tira, enrola no papel que nem a gente filme, fez, perfeito. Aí sim vai para o freezer.
tá? Tá. Então, É isso o ideal. ou aquela peça que você comprou, você vai tirar uma parte para o consumo do dia a dia, o resto vai congelar direto pro freezer. Nem pensar lavar a carne porque tá esse sangue. Não. Só tira e embala no papel filme. Vamos botar a perguntinha do público, depois a gente fala do freezer? Vamos lá. Olha lá, quem escreveu pra gente? Um beijo, Josiele, obrigada. Eu separo as porções em saquinhos plásticos para o congelador. Será que tá certo? Ótimo, já vamos aproveitar e tirar essa dúvida. Certíssimo. Certíssimo? É exatamente isso, porque Opa. você vai tirando depois só aquelas porções que você vai comer. Porque Certo. se você pega uma peça, descongela e depois não pode recongelar. Né? Não é interessante. Essa peça que esteja não já assada, porque o assado ainda pode, embora não se recongele tanto não. Então é a melhor maneira, é exatamente o que ela faz. Recongelar pode levar Não, produto a ficar estragado? não, primeiro você tira e para descongelar fica, depois que você descongela, vamos falar como, a carne se expõe a mais bactérias ambientais. Então o risco dela ter sido contaminada e você levar de novo é maior. Né, é maior. Então, e a textura, a cor. Então, na gastronomia, nos recongela até para não perder um pouquinho a característica organoléptica que a gente fala do alimento. Tá legal? Vamos então mostrar, vamos fingir aqui então que a gente cortou essa peça, a gente abriu essa peça. Isso, e colocou no filme plástico. E embalou. Embalou, tá? Então, vamos lá. Vamos a lá gente para o vai nosso freezer. Trazer aqui para o freezer. Tá. E deixo... até por quanto tempo essa carne pode ficar? Se bem acondicionada, carne moída se recomenda não mais que 3 meses. Tá. Alguns cortes em peças até 6 meses, mas é a média de 3 a 6 meses em média. Tá? Agora, eu vou descongelar. Como é que eu faço? Aí vem o erro. Tirou, aqui faz de conta a carne já está congelada, tá, certo. gente? Retira essa carne congelada, ou vai colocar na água quente, ou vai deixar para fora na pia. Não. Na água quente, bota na bacia, né? Na água quente. Não, isso traz um risco de contaminação muito grande. O correto é do freezer, geladeira, óbvio, na parte de baixo. Tá. Aí, no caso, você quer descongelar, pode mais até ficar rápido. um pouco na parte de cima, tá? Certo. Mas se tiver sempre um pratinho, porque senão ela pinga, né? Ou numa embalagem como a gente mostrou. Mas primeiro para a geladeira. Pelo menos cortes porcionados como... A ouvinte disse, a telespectadora disse, ouvinte é coisa de rádio, viu, gente? A unidade eu entreguei agora. 24 horas, pelo menos 24 horas, se tiver em cortes pequenos. Uma peça maior, até 48 horas antes. Geladeira, depois que descongelou na geladeira, que você vai tirar para usar. E vai ter que usar. Então, era isso que eu ia te perguntar. Depois que ela já foi congelada e que você retira, ele não fica mais 72 horas como a carne que você comprou? 24 horas. 24 horas. Na geladeira até 24, 48 horas para descongelar, tirei para fazer, comeu. Tá. No máximo, descongelou, tem que fazer. Vai ter que fazer. Sabe o que minha diretora perguntou? Micro-ondas, nem pensar para descongelar essa carne. Eu estava dando uma olhada. É que micro-ondas é polêmico, né, Carol? Hoje a gente não sabe para onde vai. Fizemos essa patrulha. Isso, eu sei que é polêmico, mas assim, em termos de estudo mesmo publicado, estudos em grande quantidade, assim, avaliando a população de um modo geral, ainda não se tem tanto problema. Até porque não vai tostar tanto, né? Você só vai descongelar. Tá. Então, no micro-ondas, eu dei uma pesquisada e vi que se usa como uma técnica de descongelamento. Não é errado. Certo. Se o micro-ondas faz mal ou não para a saúde, aí é polêmica. Carol. Aí é outra história. O que eu acho que não, porque você não vai tostar, você só vai descongelar. Na verdade, a minha opinião é que não faz nenhum problema desde que você não toste demais. Tá? Então, você só vai descongelar, ela só vai ficar na temperatura ambiente. Ela não vai tostar. Entendi. Tá? Só para descongelar. Teoricamente, não vejo problema. Não é considerado errado, mas assim é a melhor maneira. É a melhor maneira. É a maneira até para não alterar um pouco a textura também da carne. Ah lá, nossa geladeira tá bonitinha. Claro que ela tem que ficar de portas fechadas. A porta fechada na nossa casa. O quanto menos abrirmos, melhor. Né? Aquela senão história esquenta toda. tudo de novo. Vamos falar dessa bonitona aqui. Vamos, Carol. Que é eu quando trouxe ela já fechadinha, tá... que se tivesse aberta, terrível. O estúdio ia embora. Isso aqui. Deixa ele pegar para mostrar que dentro... Tá vendo uma coloração diferente, Carol? Vamos ver se vocês estão vendo. Meio amarela, tá vendo? Isso aí já é um foco de contaminação da carne. O que vai ter aí? Provavelmente bactérias, Escherichia coli, salmonela. Então, primeira coisa, uma carne que tem um tom todo X, né, um tom uniforme de cor, e ilhas, pedaços na carne onde tem um tom totalmente diferente, principalmente por um tom ou acinzentado, ou esverdeado, ou amarelado, isso já é uma carne contaminada. E certamente tem um cheirão, né? Que aqui está no plastiquinho. Primeira coisa que denuncia, Carol, é cheiro. Por mais que a indústria coloque alguma coisa para conservar, tá? O cheiro chega uma hora que é indisfarçável.
tá essa carne mesmo, ela não tá podre ainda, eu deixei de ontem para hoje, ela tá mais escura, mas ela já tem um cheiro mais forte. Então você sente o cheiro, ela fica com uma textura um pouco mais gosmenta, fica grudando na mão, né? E quando você come uma carne contaminada, até uma dica, eu acho que como médico agora eu consigo concluir o que você faz. Se você come uma carne, o que vai acontecer? Pode ter certeza, dentro das primeiras 12 horas, às vezes até antes, primeiras 4 a 6 horas, se começar com dor, enjoo, náusea ou até vômito, diarreia e febre, corre para o médico, vai no hospital, é muito provavelmente uma infecção intestinal. E tem que ser tratado de imediato, infecção intestinal não tratada, pode essa bactéria cair no sangue e dar um quadro de infecção generalizada. Então não é uma brincadeira, e evoluir para casos até de óbito quando mal conduzido, né? Então corra para o médico se sentir um desses sintomas horas depois de ingerir um alimento contaminado. E eu acho que todas as dicas valem também para as mamães. Porque na criançada um problema como esse é ainda pior, né, doutor? Eu acho que a conclusão, no fundo, Carol, é o quê? A gente tem que ainda confiar no nosso... A carne brasileira, para ganhar mercado, teve que provar que realmente tinha uma condição muito boa de higiene, né, de condições sanitárias adequadas. Então, a gente não pode também destruir toda essa seriedade, né? Quem é contra ou não a carne é filosófico, aí é uma questão individual. Eu acho que a gente pode não só comer carne, assim, a gente não deveria também só exagerar na carne, almoço, jantar, né? Eu acho que 3 vezes por semana, limite esses 400 gramas por semana, que eu acho que é um nível bacana. Não toste, evite alimentos também só em lata ou embutidos, né? Porque eu acho que isso traz um grau maior de risco. Mas entender que existe um mercado ainda de confiança, né, Carol? Porque a gente pensar também que existe só a fraude, embora a gente já está hoje vivendo um país com muita fraude. Não, eu acho que a gente... Mas eu acho que a mudança vem também com a nossa cobrança, com a fiscalização. E o fato de... E com a exigência do consumidor. Do estouro da fiscalização de tudo isso que está rolando, inclusive com impactos internacionais, está fazendo com que as empresas que estão com tudo em ordem fiquem melhores. Tá aí, eu acho que é sempre o lado bom de todas essas histórias, porque eu imagino que para o produtor que faz tudo certo, um negócio desse que também prejudica é complicado. E a gente está falando de restaurantes, de produtor, de tudo, né? Da cadeia inteira, de onde começa área, né, Carol? E o que chega na nossa casa, o que chega na nossa mesa. Então a gente sabe que prejudica todo um mercado e isso é uma coisa séria para o país, sem dúvida, principalmente saindo de crise e tudo mais. Só que eu acho que isso faz com que os bons produtores se tornem ainda melhores. E os que fizeram as fraudes prestem mais atenção e reponham e reconheçam e retomem de uma forma correta. Vamos fechar com uma perguntinha do público? Bora. Porque chegaram várias. Só mais uma, Glaucia, na tela, por favor, rapidinho. Andressa, um beijo, obrigada. Posso usar vinagre para higienizar a carne? Eu posso pedir ajudas dos universitários, que é muito técnico isso. Malu, pode ou não pode? Pode usar vinagre? Não pode, porque tira o... ela vai cozinhar, ela vai modificar então, assim, um pouquinho. Não é que a carne vai ficar estragada. Não mas vai ela estragar. Modifica um pouquinho o sabor. É uma questão de sabor, não que vinagre em si vai fazer mal, lógico que não. A gente usa na salada, né? A gente vai fazer uma pauta só sobre vinagre logo mais. Perfeito. Então tá aí a perguntinha, aguardem. Em termos gastronômicos não se usa colocar o vinagre. Certo. Em termos de saúde não faria mal. Não faria mal, de jeito nenhum. Bom, vou agradecer, claro, uma pauta maravilhosa. Parabéns, doutor Roberto. Obrigado. Vamos prestar atenção nas dicas e fazer tudo isso de uma forma muito tranquila e prestar mais atenção nos lugares que a gente consome. Tá aí, Dr. Roberto Navarro, nosso clínico geral e nutrólogo, tá aqui quinzenalmente às segundas-feiras. Quem quiser saber mais tem o site nutrasaude.com.br, nas redes sociais, @doutor abreviado, Roberto Navarro. Perfeito. Você já encontra tudo. Obrigada mais uma vez. Até sempre. A próxima.